Vamos lá, gente. Chegou aqui na nossa assistência uma 3250 comprada há 2 meses atrás. Essa máquina, ela já está com 8.483 impressões. Perdão, 8.722 impressões. O que acontece? Essa impressora já fez impressão para mais de um ano. Então as pessoas, a gente tem que deixar claro a elas que a Epson foi feita para trabalhar com um ciclo mensal de 1.000 páginas. Então, se ela trabalha muito além disso, as pessoas, especialmente personalizadas, precisam entender que aqui é uma máquina, aqui há um desgaste natural de peças e que elas vão precisar, por exemplo, fazer investimento em outra máquina quando chegar, por exemplo, a 15, 20 mil. Às vezes a máquina trabalhando dia e noite, ela não suporta chegar a 15 mil, porque por causa do desgaste. Eles querem produzir, a galera quer produzir, por exemplo, dia e noite sem parar a máquina. Isso não existe, gente. Então, a sugestão aí é para técnicos, é para ficarem atentos a pessoas como essas. Porque assim, você tem que mostrar para seu cliente que você entende de apps. Então, mostrar para o personalizador, ó, você vai ganhar dinheiro com a máquina Epson. Ela é uma máquina muito boa, porém, se a demanda aumentar e você precisar trabalhar de forma constante com a máquina, você vai acabar, na verdade, tendo que comprar máquina nova assim que ela atingir uma média de 15 mil, 20 mil. Porque assim, a galera faz uma impressão dessa por R$ 5. Vamos dizer que ele ganhe R$ 1 em cada impressão. Então, em 2 meses aqui, que aqui nesse caso aqui é a sublimação. O cara fez quase 9.000 páginas na sublimação. Vamos dizer que ele ganha em cada sublimação dessa aí, no mínimo R$ 5. Então, praticamente ele fez quase 50 mil com a máquina. Então, não tem justificativa, às vezes, para você ficar perdendo tempo. Você tem que entender exatamente em quanto tempo esse cara fez. Você tem ideia? Ó a data. 3/7/2024. Quase 9.000 impressões. Então, se essa máquina vir a dar um problema de cabeça de impressão ou de alguma outra coisa, isso é natural. Perdão, gente. Eu abri a máquina aqui, não tinha mais lubrificação, para você ter ideia. Os eixos completamente ressecados. Por que precisamos estar atentos a isso? Porque vai ter máquina que vai ficar em nossa bancada, que vai ficar aqui, vamos dizer assim, a gente vai passar o dia todo, às vezes o dia inteiro, e não vai conseguir. Às vezes a máquina, na realidade, já está tão desgastada que a gente vai precisar trocar peças. Então não adianta fazer remendo. Então, gente, a solução para esse tipo de cliente não é liberar o cliente, na verdade. É deixar claro a ele, por exemplo, que ele vai precisar reservar o dinheiro para comprar uma máquina nova ou trocar a cabeça de impressão. Entendeu? Porque a maioria deles acham que a máquina é eterna e que a máquina, na verdade, ela não dá problema. Porque assim, as pessoas só querem ganhar o dinheiro às vezes, mas esquece que cuidar do equipamento é fundamental para nós, para eles. E esse cuidado quem tem que dar é a gente. Então não adianta você apenas, eu vou consertar e pronto. Então imagine, saiu da assistência, voltou novamente, voltou com o mesmo defeito. Já ouviram isso muitas vezes? Aqui acontece muitas vezes. Às vezes a gente fez um reset na máquina, não fez alteração nenhuma na máquina, a pessoa manda a máquina para cá e diz, deu o mesmo defeito da outra vez. Aí quando você vai investigar, não teve nada a ver, né? Você vai olhar no histórico de serviço da pessoa, não tem nada a ver. Então, gente, a sugestão é oriente seu cliente, especialmente pessoas de sublimação e pessoas que trabalham com personalizados. Essas pessoas precisam entender que elas vão realmente ganhar o dinheiro com a impressora Epson. Porém, elas têm que entender a responsabilidade que tem por imprimir sem dar o descanso necessário na máquina, por imprimir acima do ciclo da máquina. E como técnicos, nós precisamos dar essa visão para o nosso cliente. Essas pessoas precisam entender que elas vão realmente ganhar o dinheiro com a impressora Epson. Porém, elas têm que entender a responsabilidade que tem por imprimir sem dar o descanso necessário na máquina,
por imprimir acima do ciclo da máquina. E como técnicos, nós precisamos dar essa visão para o nosso cliente, entendeu? Então, é mais uma sugestão que eu dou, mais uma orientação, oriente seu cliente, né? Procure saber muitas. Aqui, quando chega na nossa assistência, a gente procura saber o tipo de papel, o tipo de tinta que utiliza, o que a pessoa faz com a máquina, se é personalizado, se é impressões do dia a dia, impressão do escritório, porque isso é fundamental para você, na realidade, entender como consertar a máquina. Porque a máquina, por exemplo, de personalizado apresenta um problema técnico, um problema, um defeito, que não é igual ao de um escritório. A maioria dos escritórios, por exemplo, você sabe muito bem, deve saber que tem experiência, né, técnico também, eles apresentam só falhas na impressão, que às vezes passa o tempo, deixa esvaziar os cartuchos e acabam fazendo limpeza sem tinta na cabeça de impressão, e aí a gente precisa fazer uma estabilização de cabeça de impressão só, né? Enche os cartuchos, puxa a tinta e só isso aí. Mas quando chega a impressora de personalizado, você já percebeu que a gente perde um pouco de tempo para consertar essas máquinas. Sublimação, eu tenho sempre dito aqui que a máquina de sublimação passou um ano usando a máquina, tem que trocar a cabeça de impressão, não adianta ficar perdendo tempo. Vou desobstruir a cabeça de impressão, a tinta não presta, fulano não presta. Gente, coloca na cabeça que a tinta de sublimação, ela tem um residual alto. Eu estava com acho que é F370, se eu não me engano, eu não me lembro bem exatamente, aquela impressora da Epson A4, que a impressora tinha apenas 2.500 páginas, com tinta original. Agora estava toda bagaçada, como diz o baiano aqui. Toda acabada, sistema trancado, cabeça de impressão sem funcionar. Tinta original. Por quê? Porque eu falo sempre, pessoal, o residual da tinta sublimática é muito alto. Não adianta a gente tentar ficar falando mal de tintas ou ficar colocando a culpa em outras pessoas, entendeu? Então precisamos ter ciência da nossa responsabilidade como técnico para entender qual é o perfil do nosso cliente e, baseado nesse perfil, tratar as impressoras dele de acordo com o perfil que ele tem de impressão. Isso vai lhe ajudar, inclusive, a evitar dores de cabeça, porque às vezes a gente tem muita dor de cabeça com os clientes porque a gente não entende o perfil de impressão que eles têm. E não adianta ficar dando desculpa. Foi você que, na hora da garantia, ficar dizendo ao cliente que ele usou de forma equivocada, errada. Não adianta, gente. É entender o perfil do cliente justamente para evitar isso. Aqui na assistência, por exemplo, a gente não rejeita garantia nenhuma. Tendo prazo dos 90 dias, não tem questionamento. Aliás, elas foram feitas para imprimir, né? Até imprimindo o ciclo a mais. Por que é ruim a pessoa imprimir além do ciclo que a máquina foi projetada para isso? É porque, por exemplo, a lubrificação seca. Aí você vai começar a imprimir sem lubrificação. Começa a pressionar os motores de passo. Aí depois de pressionar, esquentar o motor de passo, o que vai acontecer naturalmente? Ela vai parar. Porque os sensores não vão ler de forma correta e vai começar a dar erro nos sensores porque ela não está fazendo o processo completo. Por quê? Por causa de uma simples lubrificação. Então, fica a dica, entender o processo é muito importante. Então, entenda seu cliente, entenda o padrão de impressão que ele tem, se ele é sublimador, se ele é personalizador, se ele trabalha se é de um escritório, um cliente que trabalha com pouca impressão. Entenda o seu cliente. Inclusive, só para finalizar, temos um cliente aqui que de 2 em 2 meses ele traz a máquina porque esvaziou os cartuchos. Imagina aí eu estar cobrando, toda vez que esse cara chega aqui, eu cobrar um valor de serviço para ele. Não tem justificativa, gente. O cara usa pouco a máquina, entendeu? Então não adianta a gente ficar criando empecilho para a gente dar garantia. Isso vai nos prejudicar no mercado. Então, fidelize seu cliente por entender basicamente qual é o padrão de impressão que ele tem.
Isso vai ajudar a você a ter uma carteira de clientes, que no mercado como o nosso é muito importante. É mais importante, às vezes, do que estar adquirindo clientes novos. Imagina, o cliente chegou na sua loja e deixou de trabalhar com você porque sua garantia não funciona bem, tá bom? É mais uma dica, eu sou uma pessoa que já trabalho na área há um certo tempo, tomei minhas cacetadas e eu estou aprendendo a trabalhar. Depois de 15 anos, eu estou começando a entender o mercado e a trabalhar. Isso nos ajuda a evitar, basicamente, problemas com os nossos clientes. Mas fica aí a dica, se inscreve no nosso canal, se ainda não é inscrito, o nosso canal é pequenininho, mas vamos chegar lá e eu preciso da tua ajuda. Analise o conteúdo, veja se isso realmente lhe ajuda. E se lhe ajudar, clica lá no botãozinho, faz sua inscrição e dá um like aí, dá um joinha para nós aí, para nos ajudar a continuar crescendo no nosso canal.